Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio, uma edição especial sobre crédito e cobrança. E hoje a gente vai mergulhar a fundo, falamos sobre modelo, falamos sobre processo, mas depois que o modelo fica pronto, como é que eu boto isso para rodar? Como é que eu automatizo o processo? Vamos falar um pouco tanto da arquitetura tecnológica, quanto toda a parte de você ter uma estrutura analítica para você gerar esses modelos, né? E aí eu trouxe aqui Celso Munhela. Celso, muito obrigado pela sua presença, Obrigado, cara. obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Muita satisfação estar aqui discutindo um assunto tão bacana, né? Que está no nosso DNA, né? O Celso, e a gente se conhece há bastante tempo, né? Então eu me lembro assim, quando a gente se conheceu, para fazer um modelo de crédito, sei lá, a gente levava quase que um mês, né? É, E hoje você gera um modelo de crédito na hora. Basta pega uma biblioteca de Python com não sei quantos centenas de metodologias, ela já fala qual que é a melhor metodologia para fazer esse modelo e tal. Como é que foi essa essa evolução, evolução? Conta pra gente, cara. a evolução, eu sempre volto, né? Às origens, né? Dos 6 Cs de crédito, né? Que a gente sempre tem que preservar, né? O caráter do crédito, a capacidade de pagamento. Se você for ver para a pessoa, se for para a empresa, você tem que ver a capacidade do ecossistema, dele receber, de ele faturar, todo o ciclo, né? E quando a gente está falando de banco, então, a gente está falando de todo o processo de captura de crédito, né? E quem movimentou tudo isso foi a Basileia, né? Uhum. E recentemente agora, né, que é uma preocupação sempre grande, partir para a perda esperada. Ela gerou, por exemplo, foco no FRS 9. Bom, parece simples, né? Mas a gente, onde estão esses dados, né? Onde estão esses dados? Como é que é toda a capacidade? O modelo de crédito pode ser feito rapidamente. Porém, o que acontece? Como é que eu faço estruturação desse pipeline de dados para que ele flua normalmente? Grande parte hoje das empresas já estão trabalhando com isso na nuvem, mas os legados continuam lá nos grandes portos. Estou falando dos grandes bancos. Aham. Os bancos cloud native, não há mais essa preocupação. E aí esse que você acabou de falar, ele é menos custoso, porque ele já nasce na nuvem. Ele já nasce com uma estrutura Python. Agora, os outros têm também todo um trabalho de legado, né? Eu trabalhei a gente se encontrou quando eu era responsável pela parte de finanças do SAS, né? E lá Uhum. tivemos alguns grandes bancos que a gente trabalhou e a gente, para acertar aquele pezinho né, do scoring de crédito, você tinha que fazer um trabalho imenso de mineração. Você está falando pezinho, você está falando a fórmula Que calcula o PD, né, exatamente. então entra, sei lá, entravam 10, 15 variáveis e Exatamente. tinha que E calcular. tinha que calcular. E fora isso, você tinha que deixar lá uma abertura com as variáveis explicativas para o BC, né? Então, Aham. aquilo tudo. Aí aqui eu estou falando coisa de. E não. Estou falando coisa de 2008, 2009, 2010, 11. E esse era um esforço de custo enorme, né? Teve um benefício. Então, como vamos supor, o não calibrar do risco, o não calibrado, um bom modelo de crédito impactava na Basileia, tinha que colocar mais capital, então teve esse exercício de algumas organizações elas trabalharem no conceito de vou melhorar minha estrutura de crédito, vou modernizar, né? Eu tive essa experiência de trabalhar com a modernização, né? Na época do SaaS, para a gente colocar, em alguns casos, no ambiente corporativo do banco, que muitas vezes não tinha, né? E essa evolução partiu, né, do básico, né, depois para o R e agora no Python, né? No Python, Uhum. então, você pode abranger várias. Não estou falando só de crédito, estou falando também de trabalhar com risco de mercado, trabalhar numa estrutura Kafka. Estou atropelando um pouquinho, só para vocês terem ideia de como é que é. Mas o legado continua o mesmo. Uhum. Aquela estrutura de capturar os dados continua o mesmo. Você trabalhar com cuidado com como você vai fazer, para evitar os custos e, ao mesmo tempo, ter uma noção de como é que você vai trabalhar as variáveis explicativas, né? Isso aqui não tem jeito. Tem que assim, e a reação rápida. Então, hoje, por exemplo, as fintechs. As fintechs elas estão mais ágeis para
capturar os dados. Enquanto os bancos têm acesso aos grandes birôs, as fintechs não têm esse acesso, então elas têm que se reinventar. Então, capturar dados não estruturados, dados que possam incluir nesse modelo. Essa transição, ela é uma transição que eu diria positiva para o mercado, né? Onde você captura variáveis que estão fora, né? Hoje a própria inteligência artificial generativa, ela facilita isso. Então, muitas vezes você tinha que fazer um ETL, né? Vamos lá, no famoso clássico ETL, extrair. Agora não, agora você pode usar a inteligência artificial generativa para ela, vendo alguns modelos, gerar os novos datasets. E eu posso capturar dados de outras fontes. Então, eu posso não somente pegar o ambiente estruturado, como capturo dados. Hoje tem as tecnologias RAG, né? Que permitem você pegar dados de imagem, dados de balanço, dados de contrato social, né? Para ver firmas e poderes, por exemplo. Tem muita coisa que está acontecendo nesse mercado que facilita a rapidez na decisão de crédito, né? Então, não somente aquela parte estruturada de dados tradicional que vem dos legados, mas também os dados que afetam isso, né? Dado de balanço. Às vezes você está querendo trabalhar também, trabalhar com visão em relação ao controle, por exemplo, de qual impacto que a rede social tem, né? Então, uma pessoa pode estar lá pedindo uma abertura, pode ser participante de uma microempresa ou de uma macroempresa, e esse cara está numa rede social com o seu Jaguar ou com o seu carro de luxo, né? E trabalhando nesse sentido. Então, ou indo em festas. Então, essas coisas elas estão sensibilizando mesmo o aperfeiçoamento do crédito, do risco, do rating. E aí você pode fazer as mais variáveis, mais vários modelos que você pode adotar e reagir rapidamente. Antigamente, a gente, para reconstruir um modelo, você se lembra, né? Na nossa época, tinha que voltar, acertar, verificar a parametrização, colocar de novo no ar. E hoje a rapidez é maior, o deployment de modelo é maior. Agora, uma coisa que a gente tem preocupado, principalmente quando a gente fala em inteligência generativa, artificial generativa, é o aspecto de abertura que isso está dando para você dar velocidade, mas você tem que construir guardrails, você tem que construir não somente isso, um controle de alucinações, como um controle de fraude. Já estão começando a ter fraudes no momento que hoje a fraude ela pode estar acontecendo no momento em que você está gerando, justamente pela estrutura do LLM, esse dataset, né, que ele sugere, né? Aí você tem várias tecnologias bem avançadas no mercado. Hoje eu particularmente estou trabalhando com a parte de SageMaker, né? Mais o Bedrock e o SageMaker, Bedrock fazendo a orquestração e o SageMaker nessa desenvolvimento de modelos. E esse deployment total ele é feito num processo muito rápido, mas que tem que ter controle de segurança, responsabilidade, né? Que é a foda, inteligência artificial generativa. Então, da nossa época, Jorge, para cá, evoluiu sim, mas ainda tem uma camada que é o cuidado que tem que ter na parte de back-office, principalmente nas comprovações, né? Quando a gente fala num dos Cs de crédito, é o collateral, é a garantia. Como é que essa garantia se dá? Hoje você tem muita facilidade de fazer alocações, de medir risco de acordo com os fundos de investimento que o cliente tem, então aquilo já dá uma atenuada do risco. Você tem o Open Finance também nesse contexto, que permite você pegar dados que você está no outro banco para você melhorar seu crédito. Porém, esse mundo ainda tem uma conotação, diria, de governança muito forte, né? Então, o que eu estou dizendo de governança? Você tem que, se você está querendo explicar, tem uma área que você tem dentro das empresas, para explicação para o Banco Central, essas variáveis explicativas, hoje a velocidade, se você coloca inteligência artificial, imagina só a complexidade que tem, né?
E, e o que você está vendo hoje também não é somente o Python, né? É quando a gente está falando de risco de mercado, por exemplo, que a gente tinha a categoria, o Chinese Wall entre o pessoal de trading e o pessoal de risco de mercado. Uhum. Famosa, a gente sabia que a dificuldade de ter para colocar um. Eu mesmo trabalhei um tempo na IBM com algoritmos, então a gente sabia que tinha um problema do intraday, né? Que eu conseguia fazer um bom modelo de risco no mercado, mas porém o pessoal do trading estava trabalhando com outros modelos e tal. E qual é a velocidade? Hoje o intraday já é uma realidade. Por quê? Porque você já estabeleceu canais dentro da Amazon, por exemplo, onde você tem os canais que são trabalhados com um ambiente Kafka que você consegue dar rapidamente numa estrutura de trading veloz, né? Você Então, está você, falando da estrutura de nuvem para processar os dados exata, de risco de mercado, tesouraria, exatamente, né? exatamente. Então você, aquele canal com quando eu falo canal, né? Porque tem algumas coisas que estão legadas, né? Tem alguns bancos que ainda têm seus legados non-premise, mas estão migrando para coisa. Por exemplo, mas aquele canal para fazer o intraday está pronto. Isso, vamos supor, há 11, 10 anos atrás não era, era difícil, né? Eu mesmo trabalhei com uma, tinha muita pressão, né? Sabe que eu trabalhei com algoritmos, né? Então, para a gente ter o intraday na época. Então, a gente teve todo um esforço para provar que a gente conseguia fazer. Porém, esse esforço hoje, ele é mínimo, né? Não é mínimo. Uhum. Ele é mais atenuado. Então, você tem algumas... A nuvem, ela está dando grande velocidade, né? Para a supervisão de mercado também, né? Então, hoje, estou falando um pouquinho de risco de crédito, mas também estou botando um pouco de componente de Uhum. risco de mercado, que essas coisas andam juntas, na minha opinião, né? Andam juntas no sentido de você, quando a gente fala em risco, você tem que estar com o olho do peixe e outro no gato, né? Como é que eu aprendi a parte de risco? Se perguntar, foi como diretor de produtos de empréstimos, que eu tinha que Uhum. preservar o meu bônus pelo spread líquido, e no spread líquido entrou Basileia. Uhum. Então, quando você vê que o seu bônus está sendo afetado por isso, você tem que entender de crédito, você tem que entender de risco. Foi por aí que eu comecei dentro da própria Febraban, me envolver com o pessoal de risco, né? O pessoal, não só Uhum. o comitê de empréstimos, também o pessoal de risco. Para entender, ou também para não levar pedalada na tesouraria. Uhum. Não, você tem custos hoje. Até hoje você tem 6, 12, 18 meses, 24. Para cada alongamento da carteira, a tesouraria te dá um custo. Uhum. Celso, então aqui só para resumir um pouco, né? A gente falou de vários tópicos, né? Mas eu estou entendendo o seguinte: os modelos, tanto de crédito quanto mercado, se tornaram mais sofisticados, Sim, né? A plataforma utilizada para você processar modelo eh, avançou por um lado, mas por outro lado você tem a dificuldade de conviver com sistemas legados, né? A capacidade de processamento e armazenamento aumentou, de uma forma impensável, né? Quando a gente pensa aqui tanto em nuvem quanto capacidade de você ter máquina virtual. E o grande desafio continua a questão de você ter bons dados, principalmente se eles estão num sistema antigo, você capturar essa informação e adicionar com informações que estão soltas no mercado, né? exatamente. Esse é o cenário, né? Esse é o cenário. E você citou um ponto muito importante, que é essa convivência da qualidade de dados, né? Então, muitas vezes, nesse caminho, você vê o terror dos modelos que é o missing values. E aquilo Uhum. não tem missing values, você vai ver na origem tem, mas durante os pipelines e tal, apareceu o missing values. E aquilo lá afeta, você sabe que afeta gravemente um modelo, né? Uhum. Então, para quem lá está de olho no uplift do modelo de crédito, de repente começa a vir um monte, você tem que entrar com um trabalho de qualidade de dados. Aí, né, eu particularmente estou trabalhando em projetos grandes de clientes em que a gente faz todo... Você tem seus cientistas de dados, você tem seu ecossistema, porém você tem todo um atendimento para esse público, né? E aconselhamento para evitar todo esse missing values. Então você deixa o cientista de dados tranquilo, mas você tem uma retaguarda, né? Pessoal, eu estou com 2 projetos que a gente fez esse tipo de trabalho. Com esse viés e com o viés de um COI. Isso aí que é Uhum. bacana, né? Porque quando você começa a trazer experiências, começa a fazer esse tipo de
Nós falou de COI, o que que é COI? É Centro de Excelência. Centro de Centro Excelência. de Excelência, desculpe, eu usei meu jargão aqui. O COI é Centro de Excelência, né? Então, nesse Centro de Excelência, eu estou num que não é muito voltado todo para a parte de multi-indústria, né? E a gente tem os cientistas de dados, tem tanto a necessidade de governança é muito grande, porque a criatividade dos cientistas de dados é grande, a criatividade do cara de negócios também. Então, cada vez mais pressionando. Isso tudo no ambiente que hoje a gente chama de data mesh, né? Ambiente colaborativo em relação aos dados. Então, você tem o conceito do... Bacana nisso é que você tem o conceito do dono do dado, né? Data owner. E você tem o conceito do data product, que é o cara que vê com o ponto de vista de negócio. E esses caras fazem um acordo de nível de serviço. E a gente tem, e eu estou trabalhando em você ter esse acordo de nível de serviço dentro de um processo de SLA, quer dizer, como é que eu vou estruturar esses dados? E com a governança por trás, quer dizer, como é que eu garanto a qualidade do dado que está vindo de um lado e do outro. Então, a qualidade do dado hoje, e aí você puxa para o mundo de data governance, né, que aí envolve comitê, envolve uma série de regulamentações, né? Tem até a própria data governance, tem o seu próprio protocolo para fazer isso. E a governança é imperativo. Então, agora, não é, e a governança não é um processo que morre em si, é um processo que exige, né, de uma constante monitoramento por parte do grupo executivo também, né, dos comitês. Tem algumas coisas que a governança de dados entra, ela tem aí um conceito de rapidez muito grande, aí tem o conceito de metadados, né, do Golden Mas Record. como que funciona a governança de dados? A governança de dados ela se dá por um processo primeiro, de determinação dos papéis. Quem que é o data owner, quem que é o data product e quem que é o data steward. Só tem o cara, então, basicamente, que é o dono do dado, que praticamente está o dono do negócio, a pessoa que está fazendo a demanda do dado. Por exemplo, você tem duas áreas que se falam sim. Você tem a pressão, por exemplo, no mundo financeiro, o pessoal do CRM e o pessoal de crédito, certo? Cada um tem seu próprio dono. A pessoa de CRM ela quer fazer a venda mais rentável possível para o cliente na data certa, a hora certa, certo? E o pessoal de crédito quer preservar a carteira, o portfólio. A governança de dados se dá quando você define esses papéis, define quais são os dentro desse modelo de dados, quem que é o Golden Record, né? Qual que é aquele registro que a partir daquele momento, se ele fizer alguma alteração, quais são os processos que vão ser alterados? Aí já começa um processo grande de governança, né? E, então, isso tudo tem que estar documentado, tem que estar policiado em cima, com uma camada que a gente chama de metadados, né? Então, quer dizer, todo o mapeamento de metadados, quem que é o proprietário, e nesse processo de governança, quais são os desvios. Se houve algum desvio, se alguém fez alguma alteração, o cara modifica a proposta de crédito para um outro tipo de... E não é que não avisa, trata de maneira diferente, né? Olha, sobre casos aí de fraude em que você ficava lá. Hoje não existe mais isso aqui, mas teve uma época, lembra? Que ficava alterando lá a renda para ver se acertava. Se aprovava o Se crédito. aprovava o crédito. Hoje você não tem mais. Você tem parte de governança, né? 2 ou 3 tentativas você já tem um alerta. Ou às vezes a pessoa alterava o objetivo de um campo, interpretando de outra forma, e ninguém pegava. Então, isso é uma coisa muito simples, mas se você for para o mundo de trading, imagina só como é que isso se define. Ninguém vai ter com os produtos de trading, por exemplo, eles são modificados constantemente, né? Eles têm vários tipos de estruturação de fundos. Muitas vezes a estruturação de fundo está numa planilha Excel, que depois você coloca para dentro, e aí como é que você faz esse processo? Você não vai inibir, você não vai parar o negócio.
né? Então, quanto dessas coisas estão nas planilhas Excel? Quantas dessas coisas estão num... as grandes instituições têm mais um policiamento em relação a isso. Agora, tem outros casos, quando a gente está falando crédito, não é só em banco, crédito é em varejo também, certo? Uhum. Crédito está no varejo, crédito está num ecossistema, num e-commerce. Como é que essas coisas são tratadas? Então, a governança de dados ela é fundamental nessa hora para preservar a qualidade dos modelos. Atrás da qualidade de dados vem a governança de dados, no meu entender, né? Uhum. E aí, pensando assim, no passado você fazia um modelo de crédito, você tinha, sei lá, 10, 15 variáveis e você tinha que construir as interfaces para essas 10, 15 variáveis e implementar num sistema, no motor de crédito e tudo Sim. mais, né? Hoje é um volume assim brutal de dados, né? Os modelos têm centenas e centenas de variáveis, isso muda ou é recalibrado com uma frequência muito maior e colocado Mais mais rapidamente. rapidamente, né? Qual é a estrutura por detrás que permite tudo Essa, isso? essa estrutura aí eu chamo das camadas de API, né? E hoje os APIs são padronizados, isso é uma boa, uma boa, mas ao mesmo tempo que ele é padronizado, né? Tem os famosos posts, né? As estruturas JSONs aí da vida, em que você tem que ter todo um cuidado para que essa estrutura de API ela tenha uma consistência, né? API é A essa interface, né? interface, né? Com os sistemas aplicativos, e principalmente para os sistemas de frente, né? Que você der um modelo, aquele tem que fazer um deployment. E essa velocidade com que esses modelos eles entram no ar e saem do ar também. Tem essa consideração. Uma variável passa a ser importante e outra não. Uma variável importante que a gente está vendo no negócio, que está se transformando no mercado, que é atualizado, e o pessoal está trabalhando nisso, é quando hoje, na definição de potencial de consumo, de crédito, ou de qualquer tipo de produto, de PDV, você tem informação, o geomarketing, né? Mas Uhum. dificilmente você tem o modelo de passagem. Quer dizer, quem passa naquele ponto de venda, quem passa naquele ponto de venda. Então, e qual é o risco que isso traz? Então, não somente para o varejo estar preocupado com isso, quer dizer, hoje com a volta do pessoal para os escritórios, aquela lojinha do ponto de venda vai ser mais visível. Porém, aquela lojinha, ela tá tendo ponto de venda, antes ela estava com a visualização do pessoal que morava no entorno. Agora não, agora você tem o pessoal que trabalha. Qual que é a origem? Como é que é a origem dele? Então, essa origem e destino, ela, de certa forma, vai também afetar o crédito, na minha opinião. Como é que vai afetar o crédito? Porque você faz exposição, você vai ver de onde é que ele está vindo, né? Qual que é o scoring dele, qual que é o... Primeiro, para o ponto de venda, para o varejista. Saber que tipo de produto ele deve colocar, ou como é que deve ser feito o sortimento dele no ponto de venda. E o pessoal de crédito, como é que é a origem dele, de onde é que ele vem. Então, esse controle de passagem também é bom, né? Porque muitas vezes ele está exposto para um carro, um produto que ele quer financiar, passa em frente a uma loja. Desculpe. Mas se eu sou, então, esse ponto de venda, né? Ah, Tô no centro, num bairro comercial, isso. então, como que ele sabe o perfil de risco de quem está passando na frente? Como é que é essa dinâmica? Essa dinâmica é o seguinte: essa dinâmica tem todo um contexto ah, que, dentro do LGPD, certo? Ah, as empresas de telecomunicações estão começando a disponibilizar esses dados para o pessoal de geomarketing. Porém, o origem e destino não. O Uhum, origem e destino precisa ser controlado. Se você tem, porque você tem o perfil, pelo consumo do perfil, porque que acontece? Hoje, luz, água fazem parte do. Se você pega o consumo de luz e água e telefone, ele faz parte, e a internet agora, ele faz parte de você calibrar, pelo menos, qual que é o perfil de renda. Tem uma uhum. inferência, obviamente, tem todos os dados demográficos, outras coisas que são cruzadas. Então, esse, esse processo ele está vindo de outras fontes agora, da fonte de mobilidade. Quem é a fonte de mobilidade que tem são as empresas de telecomunicações, e elas já estão começando a trabalhar nisso, né? Trabalhar nesse ponto de vista de você disponibilizar
Obviamente, com o LGPD ele não está tratando o dado, está tratando simplesmente do perfil, né, Uhum. do agrupamento, né, tem todo um disclosure aí no meio. Então, isso aí vai crescer. Então, estou te dando um exemplo de variáveis que estão entrando agora nesse movimento de crédito. E principalmente aproveitando essa onda, né, da volta do. Porque o varejo vai crescer, né? Quer dizer, teoricamente, ele vai crescer. E foi um dos fundamentos na volta a volta aos escritórios, ela que chama-se RTO, né? Return to the Office. Hum. Eu fiquei com esse negócio de RTO na cabeça, não sabia o que que era, né? Oh, RTO é Return to the Office. Falei, legal. Então, ele tá trazendo, um dos objetivos é trazer a volta do consumo, né? A atividade do consumo. Então, pega o ônibus, origem. Então, essas coisas, elas estão, no ponto de venda, sim, Jorge. E eu tenho o perfil das pessoas, eu não tenho a individualização do cara, Aham. certo? Mas você já pode cruzar com várias, sabendo, você já pode, através do seu cliente, se Uhum. determinado perfil, por esse perfil, você já consegue ver qual que é a mobilidade dele. É, aí é o que você falou, né? Aí eu sei, por exemplo, se eu sei o perfil da população que passa ali na frente, eu vou saber, por exemplo, qual é a distribuição de renda, né? Se eu estou falando aqui de pessoas que têm uma renda mais alta ou uma renda mais Também. baixa, né? Sim, exatamente. E eu consigo ver o odds, né? Então, a relação bons e ruins para calibrar até o quanto eu Exatamente. ofereço na Exatamente. régua de crédito e Né? tudo mais, né? Essa aqui é porque a gente sabe que tem que fazer alguma coisa diferente, né? Pra sobreviver hoje no mercado. E, no meu entender, essa é um grande shift, né? E eu estou estudando isso, o que é bom, Uhum. né? Para a gente. Como é que se faz esse shift, esse casal de bons e ruins? Então, como é que ele afeta o mercado? Como se... Eu te dando um exemplo, né? Aham. Mas tem outros. O Celso, e assim, os bancos nativos digitais, né, eles acabam tendo modelos com poder preditivo mais alto por causa da estrutura deles, que você consegue capturar uma série de informações nativas ou até mais tempestivas sobre perfil de cliente e tudo Sim, sim. mais, ou como ele navega e tal. E isso tem sido um grande desafio para os grandes bancos, que você comentou, o cara ainda tem uma base legada, antiga e tudo mais. É o que os grandes bancos estão fazendo, ou qual é a tendência aqui, para tentar reduzir essa diferença ou capturar algum tipo de informação que permita também ter essa profundidade de dados, né? Legal. Vou te contar então uma história. O Dado sempre foi meu amigo no começo de carreira, né? Ele é meu amigo. Eu comecei minha carreira na Bung e por umas questões aí técnicas eu já fui DBA de uma grande organização que hoje era a Proced e hoje é a Tivit, né? Mas com banco de dados, aquela estrutura indexada, Visan, DL1, MS, aquelas coisas, né? Grandes, né? Grandes bases de dados, que hoje são, querendo ou não querendo, ainda são os grandes sistemas, o sistema de conta corrente dos bancos, o sistema, não digo o sistema de empréstimo, uma parte tem, mas essa parte de cartão de crédito, putz, ela está ainda nesse modelo. Se Uhum. tirar uma lupa aí, não vou nem dizer qual é a instituição, mas se tirar uma lupa lá, você vê coisas rodando em COBOL, SIX, Visan e tal. O grande drama dos bancos é o seguinte: pô, se eu for para a nuvem, eu vou estar nesse ambiente competitivo com os outros. Mas isso custa. Vai ter. Qual é o meu custo que eu tenho que fazer para pegar daqui e para lá? Ou eu posso pegar pedacinho por pedacinho, ir para a nuvem e devagarinho eu vou fazendo o decomissionamento disso. Porque vai ter uma hora que você vai ter os dois custos. Você vai ter o custo do legado, eu só faço essa visão aqui, o custo do legado e o custo do que está na nuvem. Isso aqui é o que a gente chama de custo de bolha, né? Bobo costs. Quanto Uhum. tempo isso aqui? Qual é o ROI disso? Então, os bancos têm que resolver esse dilema. Em alguns casos, eles colocam as unidades mais de seguradoras, por exemplo, que está um pouquinho mais fácil, né? Teoricamente, né? Mais fácil mudar. Agora, ele vai ter que tomar uma decisão. Então, eu vou levar modernizado? Se eu levar modernizado, como é que é o custo de convivência?
que eu vou ter que ter? Assim como eu te falei dos canais, né? Que tinha Uhum. risco de mercado, você tinha tudo em Kafka, tudo usando uma estrutura já mais adaptada para o ambiente, né? Com a Tina, enfim, com S3, no caso da Amazon, né? E como é que eu fico falando, como é que eu estabeleci esses canais aqui do que está na nuvem com o legado? Você já vai levar modernizado para cá, mas se você levar modernizado para cá, geralmente você cai aonde? No Customer Experience. Então, os bancos, eles, de certa forma, já começaram essa camada, que é a Customer Experience, que é relacionamento com o cliente, já está nesse processo. E alguns estão modificando, já trazendo o ambiente de cartão de crédito, então está indo private label, né? Aqui alguns bancos têm, então esses movimentos estão acontecendo. Agora, a grande questão é a velocidade que isso vai tomar, né? Uhum. Quem é que vai bancar tudo isso? Quem é que vai bancar esse custo da convivência? E então a gente tem algumas, não só bancos, mas a gente tem outras empresas que estão migrando, já modernizando. Então o desafio dele é como é que eu faço a modernização disso? E aí esbarra onde? Os legados estão em crédito. 5 anos lá de histórico. Onde é que está Uhum. os 5 anos de histórico para crédito? Está no legado. Está nesse visão. Como é que a administração desse histórico, né? Hoje esse histórico aqui está sendo um grande drama dos bancos. Qual a capacidade? Se eu jogar para a nuvem, qual vai ser meu custo? Se paga ou não se paga? Uhum. Aí você tem as apostas dos grandes hyperscales, né? A briga é entre os hyperscales. Tinha a Amazon, tinha a Google, a Microsoft, e oferecer um custo mais efetivo diminuir esse custo de bolha, vamos dizer assim. Uhum. Eu vejo que vai. E não somente isso. Não adianta ele ir para a nuvem sem modernizar o back-office. Eu te dei um exemplo prático, né? Que foi o exemplo que a gente usou de Generative AI para abertura de conta corrente num determinado banco. Onde a gente confrontou firmas e poderes. Parece simples, né? Firmas e Uhum. poderes com o contrato social. Você pega um back-office para isso, demora o quê? Sei lá, 10 minutos. Generative AI, que foi aprendendo como é que é esse mosteiro. Você já ouviu isso em algum lugar, né? É, Uhum. vai aprendendo o texto, para depois esse texto você trabalhar ele de forma adequada, saber qual é a sua taxonomia e tudo mais. Então, essas coisas elas estão andando rapidamente, mas ao mesmo tempo tem que usar, no meu entender, ela tem que ter um foco muito grande num negócio que a gente chama de nuvem, chamado FinOps, custo da nuvem. Você vai hoje trabalhar com um histórico de imagens, por exemplo. É caríssimo. Uhum. No, caro, caro imagem. Aquilo que você podia estar pegando, jogando no disk drive, no ambiente mais de on-premise, está carregando na nuvem. Quanto vale isso aí? Vale ou não vale a pena? E se Uhum. for para a nuvem, como é que eu faço? Se não for para a nuvem, ficar no on-premise, como é que é esse custo? Então, hoje, e a competição está sendo acirrada lá na nuvem, né? Essa questão do custo da nuvem, né? E aí eu conversei com várias startups, né? Várias delas tiveram problema que começa a utilizar a nuvem e aí no início até tem crédito e tal, mas daqui a pouco erra a mão e o custo de processamento sobe assim de forma exponencial, né? Esse crédito aí, precisa ver também, porque esse crédito aí ele é dado para facilitar a migração. Então você tem o crédito para o assessment, para fazer o assessment, você tem o crédito para fazer a arquitetura, né? Quando a gente fala de crédito aqui, Desculpe, o é crédito é o um, funding, né? Que a empresa, é um que o hyperscaler dá. Quer dizer, um incentivo incentivo financeiro, né? financeiro, né? Então você tem vários tipos de incentivo financeiro. Então ele vai. Aí depois ele te dá um incentivo para você executar. Depende do Uhum. tamanho. E também depende muito do que você vai gerar, do que a gente chama de ARR, né? Que Uhum. é a receita recorrente. Então, ARR é receita recorrente. Traz aqui, quanto você vai trazer de prata, né? Para a empresa? X. Pô, legal. Dentro desse processo aqui, quanto tempo você vai demorar? Demorar 1 ano? Então, ele faz. Então, naturalmente, as empresas caminham para isso.
E aí entra um negócio chamado lock-in. Ele já ficou preso. Ele não precisa ficar preso em determinada unidade. Então a empresa tem que ter o FinOps muito, porque esse tema do Generative AI, por exemplo, é 2 palitos para você gerar um LLM, deixar um LLM rodando e um custo enorme, sem você estar calibrando o modelo, você tem que refazer os modelos constantemente, que é o LLM. Você sabe que é bem Hum. caro isso, né? Eu falo caro porque o que é caro, né? Na verdade, se você não faz um processo de ROI muito bem feito, com o conceito de FinOps bem feitinho, o que é esse conceito de FinOps bem feitinho? É você saber exatamente qual que vai ser os recursos que eu vou reservar, né? Para aquele tipo de provisionar, desculpe, provisionar para aquele tipo de projeto. A gente está vendo hoje, por exemplo, as migrações dos RPs. Eu não vou citar nome, né? Uhum. Mas você tem RP grande, parrudo, que está rodando. Quando você pensa em mudar para a nuvem, agora você já tem RP que já nasceu na nuvem, Uhum. porém não está customizado. Só que esses RPs que nasceram na nuvem, eles tendem a crescer, certo? E estou dando um exemplo de RP, mas pode ser outros. Então, esse conceito de custo, cara, ele é predominante. Havia uma questão, não é a questão se a gente vai ou não para a nuvem, é quando, né? Agora tem uma outra, é quando e quanto custa. A que custo, A né? que custo é? A que custo? Porque muitas vezes você vai pegar a empresa e fala assim: não vou deixar isso aqui. Alguém vai ter que me convencer de que eu tenho que migrar para o. Depende, se ele trabalha com a margem muito pequena, o banco, não digo que o banco tem margem alta, mas ele tem um certo conforto para conviver com alguns custos, né? Agora, tem empresas que você está com olho no lance da margem. Se você errar aquilo, você pode colocar um resultado de uma empresa de varejo para fora. E quando às vezes eu falo varejo, também tem redes de ponto de venda, né? Então, quantas vezes você vê grandes varejistas abrindo e fechando essas lojas de conveniência? Uhum. Porque as lojas de conveniência já estão todas na nuvem. E aí, Uhum. como é que faz? Entendeu? Então, o custo sempre tem. O custo é preponderante nessa hora, Jorge, Uhum. eu acho, né? Tá. O Celso, e você começou falando aí dos 6 Cs e tal, né? É uma visão de crédito que a gente tinha, que era muito de análise, feeling, Análise né? física é. Feeling e tal, né? E depois a gente foi até a Generai e tudo. Olhando a indústria financeira, um pouco da história da indústria financeira, como é que foi essa mudança, assim, né? Que, acho que você tem uma perspectiva aqui mais da retaguarda tecnológica dessas transformações, né? Como é que foi isso? Bom, primeiro é a nova geração, né? Nova geração. Não tem nova geração, porque as gerações sempre são novas, né? São movimentos de onda. As próximas, né? As próximas, o que vale é a cabeça da gente, se a gente está atualizado ou não. Você pode ter gente nova com cabeça velha. Você pode ter gente um pouco mais antiga com cabeça nova também, né? Eu acho que a gente está nesse espectro, né? Então, essa mudança que aconteceu dessas gerações que impuseram um ambiente competitivo mais forte, né? Então, te dar um exemplo clássico, que é o exemplo dos acquirers, né? Certo? Os Uhum, acquirers. Surgiram não somente dentro do ambiente Visa, Mastercard, surgiram outras, né? Empresas que fazem esse tipo de trabalho que agora estão entrando em outros segmentos, né? Então, essa mudança, quem impõe é o Open Finance, por exemplo. Você vai perguntar para um cliente de um banco, um Cloud Native, que paga uma tarifinha pequenininha. Ele está começando. Ele pode não ter nenhum patrimônio grande. Porque uhum, geralmente, né, a gente, quando está com patrimônio um pouquinho acima, você já quer a segurança de estar
num grande banco, ou no portfólio de ações, enfim, mas você quer ter um banco grande por trás, né? Essa modificação, ela dos seis, né? Tá falando dos seis Cs, né? Eles, uma coisa que essa nova geração tem que estar preocupada, que está sendo visto é o, o collateral. Não Uhum. entender. Qual que é a garantia? Você vai tomando empréstimo, tomando empréstimo, mas qual que é a garantia? Como é que você está medindo a garantia? É, a gente sabe que tem ciclos, né? Eu já vivi ciclos dentro do próprio banco, como diretor de produtos de empréstimo, dos ciclos de inadimplência em veículos. Né? As carteiras, teve um incentivo para a carteira, ela cresceu, começou a ter inadimplência, e a garantia? Aí quando você vai ver o valor de mercado, está 70% daquele que você previa. E aí? Né? Como é que faz? Uhum. Então, hoje tá muito mais sofisticado o controle. Eu acho que a sessão de crédito está mais responsável. O que eu quero dizer com mais responsável? Está sendo cobrado mais a entrada. Porque muitas vezes a entrada e o valor financiado, se elas tinham uma certa discrepância, né? Muitas vezes a entrada é pequenininha e faz em 60 vezes. Isso é loucura. Né? Nos carros 1.0, como é que foi a estrutura de... Quantos carros 1.0 não foram voltados para o mercado, né? É só você observar os pátios Uhum. dos leilões, né? Mudou, mas mudou dentro de uma perspectiva que eu acho que o collateral dos 6Cs, ele é o mais importante. O collateral pode ser um fundo de investimento também, tem que ter. Então, acho que dos 6Cs, do meu ponto de vista, a colateralidade, quando estou falando de conglomerado, não porque o conglomerado é mais PJ, né? Mais empresa. Mas os outros 6Cs do collateral, eu acredito que vai ter que ser bem refinado. Inclusive, se você for partir para o PJ, ele, ele tem que tá calibrado. Eu não estou falando do collateral de duplicado, estou falando do collateral de ativo físico. Uhum. Estou falando do espectro do grupo que ele está, do conglomerado que ele está. Então, como é que está o ecossistema? Como é que está a atividade econômica para dentro dele? Hoje, por exemplo, até que ponto o crédito imobiliário vai sustentar? Qual o nível de inadimplência do crédito imobiliário? Quantos imóveis estão indo para leilão? E, ao mesmo tempo, você vê São Paulo cheio de lançamentos. É uma dicotomia, você não acha? Uhum. Como é que é a sessão de crédito para esse pessoal novo aí? Hoje, acredito que está demorado para você pegar um financiamento de crédito para apartamento ou para qualquer outro tipo de empreendimento. Uhum. Né? Não sei se eu te É. expliquei, ficou claro aí. Para o meu ponto de vista, é a garantia. Uhum. Ter, ter uma boa estrutura de garantia. Inclusive, se você muda a configuração do produto, você já muda essa Exatamente. estrutura, né? Então, você pega um crédito, está falando de crédito automotivo, né? Você pegar e financiar, olha, eu quero 50% de pagamento inicial e financio em 2 anos. É um produto. Se você Ah, não pede o pagamento inicial e financia em 5 anos, muda totalmente o produto. O muda o perfil da pessoa produto. que vai pegar o empréstimo é outro, e aí o risco é completamente diferente, né? O cara que tem metade do valor de um veículo para financiar, né, ele já é uma classe média. Quando você não pede nenhum pagamento inicial e financia em 5 anos, é um cara que não tem, às vezes nem está tão bancarizado aquele veículo vai ser a subsistência para ele gerar essa renda, esse fluxo de Exatamente. caixa, né? Então o Exatamente. perfil já é totalmente diferente, o risco já é totalmente diferente, né? Diferente. Qual é o fator gerador de caixa para ele também, né? Isso é Uhum. importante, né? Vejo dessa forma. Agora mudando totalmente de assunto, né? Se alguém chegasse para você e falasse assim, Celso, você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós, Hum. essa seria uma boa ou uma má notícia? E o que você está fazendo com relação a isso? Bom, primeiro, a gente sempre vê o lado saúde, né? Saúde, Aham. saúde. É, eu completei minha 20ª São Silvestre, agora, né? Continuo jogando bola aqui no Pinheiros.
e mantenho minha cabeça aberta, e resiliência, né? Então, se eu conseguir, depende da minha energia para conseguir estar continuando com esses três elementos, né? Viver 100 anos, acho que. E também estar ciente da realidade, né? Aham, Tudo, tudo nasce, cresce e morre. Então, a gente estava falando exatamente isso aí sobre o aumento, né, da vida útil, né? E a gente tem um grupo de amigos aí no Pinheiros que a gente corre, né? Então, ele está comentando exatamente sobre isso. Na metade do caso, a gente sai, a gente vai até o Ibirapuera e volta aqui do Pinheiros, né? A gente, no meio do caminho, a gente fala, pô, você vê, né? A gente tá aumentando, né, a vida útil, né, das pessoas. Tá mesmo, né? Porque depois, aham, se ela tá mais exposta a esportes, né? Ela tá. O exemplo disso, para mim, é o Abílio Diniz, né? Que, infelizmente, uma personalidade importante, né, no mundo brasileiro, ele teve um problema de estar esquiando, né? Não teve um problema. Estava esquiando, cara. Olha a perspectiva de vida útil dele. Então, acho que o esporte, ao mesmo tempo, ele te ajuda a se planejar, ajuda você a ser disciplinado, ajuda você a ter resiliência, né? No futebol, então, você nem imagina como ter resiliência, né? Então, a perspectiva de 50, 100 anos, eu acho que tem que ter uma perspectiva de lucidez, né? Então, aham. quanto mais lúcido você for, quanto mais respeitoso para as pessoas, se você usa a sua experiência para ter uma linearidade de comportamento com seus amigos, na empresa, no trabalho, na família. Então eu vejo mais assim usar esse tipo de coisa, né, com os amigos e é isso aí. E a inovação, né, cara? Isso aí eu nunca vou perder. Isso aí eu acho que eu vou estar sempre pensando numa coisa diferente, né? Como eu te falei, esse negócio de passagem, né? Pô, uma coisa Aham. que eu busco diferente. Quando eu estou no lugar, eu tô inquieto, né? Falei, pô, o que tem que fazer de diferente aqui, no lugar que eu tô? E E como é que que, você faz para buscar inovação? a tempo todo antenado e observo muito meu ecossistema, certo? O que que significa observar muito o ecossistema? O que que é útil para o cara? Outro dia fui fazer os exames de check-up. Não. Aí vi a complexidade daquilo, eu falei, já fiquei imaginando, né? Como é que eu posso aplicar alguma coisa aqui dentro desse processo aí para melhorar, por exemplo, a aprovação, né? E a menina tava falando, eu tô usando o Horizon. Eu falei, pô, o Horizon, eu comecei o Horizon, pessoalmente. Eu fiz uma Hum. rede entre 90 e 91 de rede de autorização de consultas eletivas com maquininha de cartão de crédito. Usava o mesmo ISO 8583, eu peguei o ISO 8583 e coloquei para a saúde. E me Uhum. interligava lá, no caso era a Sul América. Então isso aí anda comigo, cara. Não adianta, eu estou numa empresa, estou vendo, às vezes me sinto às vezes incomodado por não estar chegando num determinado ponto ao cliente, né? Que eu acho que o cliente, a Amazon ela tem não estou dizendo a Amazon porque eu sou responsável pela unidade da Amazon, dentro da empresa, mas não trabalho na Amazon. Ela tem uma coisa chamada obsessão do cliente. E cara, a obsessão do cliente precisa gostar da inovação. Sem inovação, e a inovação você precisa saber explicar também. Muitas vezes ela está no seu DNA e você não consegue explicar. Aquilo dá uma ansiedade muito grande, né? Então, a inovação, o que que ela agrega para a sociedade, o que que ela agrega para o indivíduo, né? O que que ela agrega para a sua família, o que que ela agrega para os seus amigos, né? Eu, por exemplo, eu tenho um playground para fazer isso. Você fala, que playground você está dizendo? No Pinheiros, a gente é voluntariado. E lá eu sou voluntariado para a área de tecnologia. Então, eu via como sócio que eu estava precisando. Estava precisando de melhor comunicação. Então, eu lancei lá o atendente virtual via WhatsApp. Uhum. Para o sócio chegar, saber quantos lugares vagas tem no estacionamento, para ele saber fazer reserva de quadra, para ele saber da inscrição, lugar dele na fila, facilitar o pagamento dele e tal. E diminuir um pouquinho também a central de atendimento. Pô, eu fiz isso aí em menos de um ano. Se bem que você não tem uma gestão direta.
Você é Uhum. responsável por aquilo, mas ao mesmo tempo você não tem cargo efetivo. É uma coisa que a gente faz por voluntariado. E eu fiz, entendeu? Então, às vezes eu faço e no clube tem várias coisas que estão sendo iniciativas que são feitas com responsabilidade, eu sou conselheiro também, mas ao mesmo tempo a inovação dentro da empresa. Uma inovação de você entrar numa nova área, uma inovação de você modificar a forma, principalmente em empresas de tecnologia, em vez de estar muito focado na infraestrutura, está focado no negócio. Qual que é o benefício? Né? Parece simples, né? Uhum. Mas você sabe muito bem que não é. Como é que você eleva a discussão de um técnico para dentro de uma área de negócio? Como Uhum. é que funciona esse tipo de coisa? E você Você tem que ter inovação, você tem que ter criativo. Oi? E você falou de conselho, né? E até aproveitando aqui, agradecendo o apoio do Board Academy, né? Pelo aqui toda a estrutura para gravar o podcast. Você como conselheiro, né? Está falando de inovação. O que que você vê de inovação para conselho? Que eu vejo de inovação para conselho. Eu tô pensando em fazer a formação de conselheiro, né? Pra você ter ideia, né? E a inovação, ela está muito ligada ao quão distante você fica do executivo. Que é isso? Você tem uma tendência, porque o cara quando está fazendo um conselho, ele tem a tendência de entrar dentro do executivo, fazer. Como é que eu evito isso? Como eu coloco minhas ideias, encanto o executivo, né, os executivos, para entrar em tal coisa e entendendo o ecossistema dele. Quer dizer, como é que é o sistema político, né? Porque não existe isso, não dá para você tirar fora. Então, Uhum. como é que eu trago, por exemplo, fatos de mercado, levo para o executivo e aponto, falo, ó, essa daqui é a direção. Ou sugiro, não, a gente não aponta nada, né? A gente sugere, né? Conselheiro não conselho. Conselho quem dá é o pai, pai e mãe. Uhum. Conselheiro sugere. Ó, sugiro, aponto aqui. Então, a inovação minha é um entendimento maior também, sob o ponto de vista do ecossistema. Muitas vezes o cara está numa zona de conforto. Conselheiro não é para você. Você tem que ter para você ficar. Ah, tá. Vou de vez em quando lá, vejo como é que tá e tiro meu time de campo. Não é assim. Tem que ter um processo de responsabilidade em cima. Tem que ter um processo de entendimento. Se você. Qual a sua área de conforto? A minha área de conforto é vendas, cara. Vendas e desenvolvimento de produto. Já na parte financeira, conheço. Mas qual é o seu ponto de vista de estruturação? Né? Você vai fazer uma Uhum. estruturação, uma reorganização societária. Ou você vai fazer uma reestruturação das finanças da empresa. Tem que ser uma pessoa que tenha background de finanças. Uhum. Né? Mas como é que esse cara de background de finanças tem que fazer com isso? Não entender, ele tem que estar entendendo no mercado, saber quais são as fontes alternativas, quais são os riscos do mercado, qual que é o movimento da tendência de você trabalhar, por exemplo, num novo segmento, né? Quais são os riscos. Então eu vejo muito do processo de risco, conceito de risco tem que estar incorporado no conceito. Estou falando como pretendo ainda trabalhar. Se for conselheiro do Pinheiros, é uma coisa. Estou jogando bola, eu represento a comunidade de corredores e jogadores de futebol. Por acaso, eu trabalho na área de tecnologia, eles me convidaram para fazer lá. Então, eu estou dando resultado, mas estou vendo com o ponto de vista de marketing, né? Um Uhum. cara de marketing também. Então, marketing, vendas, eu sempre vejo assim que tem que ter uma proximidade muito grande com a realidade que ele está sofrendo. A família é uma boa fonte, os amigos, né? Uhum. E isso eu vejo como positivo. Muito bom, muito E bom. muito obrigado pelo estar no Board Academy, é uma honra estar com vocês aqui. E, poxa, muito bacana essa. O Qual foi essa? Celso, e quem quiser te encontrar, como é que faz? Bom, tem meu telefone,
né? Mídia social. Mídia social no LinkedIn, é fácil você me encontrar no LinkedIn. Praticamente só tenho o LinkedIn, eu não, por questões que eu já tinha participado, por questões de não exposição, de risco, eu não, Aham. o Instagram eu tenho só para. Não tenho Instagram, não tenho Facebook. Tenho meu telefone, meu e-mail. Ah, então é melhor procurar no LinkedIn, né? No Celso LinkedIn, Munhela. Celso Munhela. Não sei se você pode colocar o telefone aqui. Posso? Não, o melhor é procurar no LinkedIn. Procura no LinkedIn. Lá você me alcança. E, e na empresa que eu estou também, né? Então, Uhum. é isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado aqui pelo conhecimento, essa retrospectiva um pouco assim da tecnologia bancária, né? Lá de trás até agora, toda essa transformação. Você que está assistindo o podcast, compartilha, dá joinha, segue a gente no canal, comenta o podcast, e aproveita essa série sobre crédito e cobrança, que a gente está abordando uma série de assuntos extremamente relevantes que vão cobrindo todo esse frame, né, do que é crédito e cobrança, desde o modelo, processo, produtos, tecnologia, pessoas, né? Então tá sensacional, Celso. Muito obrigado aqui pela Obrigado. participação, cara. Fantástico fazer uma retrospectiva, trazer esse de onde estávamos para onde a gente está agora e qual a visão. Isso é muito legal ter um espaço como esse aí, Jorge. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, Ótimo. obrigado.